Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Iniciamos um culto na presença de Deus aqui, esta noite, nesse domingo, que para muitos pode parecer de tristeza, mas Jesus disse: as vossas tristezas se tornarão em alegria. Para nós é um dia de esperança, é um dia que tudo na nossa vida se tornará melhor. A cada dia nós temos que manter viva a esperança. Estou até meio empolgado para falar, porque breve Jesus voltará. Eu quero deixar aqui uma palavra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 11, versículo de número 1 até o 4, que vai nos dizer assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Eu quero orar antes de entrar na palavra. Meu amado Espírito Santo, em cuja presença estou com temor, tremor e reverência, venho diante de Ti pedir revelação da Tua palavra. Senhor, que o Senhor me use uma vez mais, como o Senhor tem usado, Senhor, pela Tua grande e infinita misericórdia. Que eu me humilhe diante do Senhor e que eu nada seja, eu nada tenha e nada posso, mas o Senhor age através de mim, Pai. Que eu seja menos que pó e que Tu sejas tudo, Senhor. Ilumina os meus olhos, Pai, para entender a razão desse chamamento. Me revela a palavra, Pai. Ilumina minha mente e me revela as Escrituras para entender e passar, Pai. Que as palavras, como diz o meu amado Pai na fé, Pastor Carlos Geraldo, cheguem à mente, desçam ao coração, formem um sentido e saiam pela minha boca. E eu costumo acrescentar algo que ele não fala. Eu costumo dizer que saiam pela minha boca como rajadas de fogo. Senhor, que o Senhor me use tremendamente nesta noite, que os templos estão fechados, mas o povo está se movendo em oração. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, Jesus, os discípulos tinham uma indagação de perguntar para Jesus algo que nós precisamos hoje, que nós perguntaríamos para Deus: Senhor, nos ensina a orar. Se você hoje for a muitos sites, no YouTube, por exemplo, você pesquisa como orar. Você coloca o nome de um determinado pregador e coloca como orar. Como orar? Ensinamento sobre como eu devo orar. Como eu devo orar? E essa preocupação não é antiga. Não é nova, perdão. Pois no capítulo 11 de São Lucas, versículo 1, Jesus estava orando. Jesus levava uma vida de oração e ele não fazia nada sem passar tempo com o Pai. E talvez isso que nós precisamos. Deus, ele não é inconstante e ele não é precipitado. Deus, ele não toma decisões precipitadas. Jesus, ele não tomava decisões precipitadas. Antes de tudo, Jesus orava. Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 2, versículo 1 da sua carta, que antes de tudo, e segue uma lista ali de orações, antes de tudo, orem. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Antes de tudo, orem. E Jesus levava uma vida de oração. Ele não fazia nada sem orar. Antes de você sair da sua casa para qualquer coisa, ore. Antes de você sair para qualquer fazer, ore. Busque a Deus, ainda que
É verdade que nesse tempo e nós devemos nos cuidar, nós devemos nos proteger, não sair de casa. Se tivermos de cultuar o Senhor, cultuar nos nossos lares. Mas quando tudo isso passar e você voltar à sua rotina comum, antes de você sair de casa para fazer qualquer coisa, ore. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave do avivamento. A oração governa o céu. A oração move as mãos de Deus. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais a mão de Deus se move. Quanto mais oração, melhor vivemos. E os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E eu quero te mostrar aqui como algumas maneiras de orar. Você ora muitas vezes com as lágrimas que você derrama. As suas lágrimas são oração. Davi, ele vai dizer que o Senhor recolhe, não sei se Davi ou outro salmista, Deus recolhe as nossas lágrimas e põe como salva de prata, em salva de prata as nossas lágrimas. Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está chorando na presença de Deus, os seus gemidos são traduzidos em oração. O Espírito Santo leva as suas lágrimas diante de Deus. As suas lágrimas estão sendo, de algum modo, se o sangue de Abel derramado por Caim foi ouvido desde a terra, quanto mais a sua lágrima. Quanto mais a sua lágrima vai ser ouvida por Deus. Deus é um Deus que enxuga as lágrimas. Apocalipse capítulo 7. Não vou ler aqui, vou me deter nesse texto, mas Apocalipse capítulo 7 diz que Deus enxugará o cordeiro que está no trono, ele apacentará e enxugará dos olhos toda lágrima. Ele enxugará todo pranto. Mas enquanto nós tivermos que chorar, as nossas lágrimas serão oração. Nossas lágrimas serão clamor a Deus. E Deus ouve. Deus ouve a oração do justo. A palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E Deus responderá a sua oração, o seu clamor. Eu não sei há quanto tempo, por exemplo, você tem clamado pela conversão de um parente. Eu não sei quanto tempo você tem clamado por uma cura. Eu não sei por quanto tempo você tem clamado. Mas continue. Outra maneira de orar: declare a palavra. Comece a declarar versículos da palavra. Se você não sabe orar, mas você conhece a Bíblia um pouco, comece a declarar os versículos da Bíblia. E no lugar ali que seria citado para os outros, comece a citar você. Comece a citar você, porque a palavra de Deus, ela fala em Isaías 55:11 que toda palavra que saísse da boca de Deus não voltaria para ele vazia, antes prosperaria no que aprazia a ele e prosperaria naquilo para quem ele enviou. Amado, Provérbios 18:21 tem focado tantos versículos que tem dado até uma chatice. A morte e a vida estão no poder da língua. Você tem poder de criar vida. Suas palavras estão carregadas de dinamite. Você tem poder de criar situações. Através da oração, declare a palavra. Comece a declarar que Cristo te resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por você. Que Ele tomou sobre si as suas enfermidades e levou as suas doenças. Comece a declarar que você não é doente, porque a palavra diz que Jesus levou as suas enfermidades. Comece a declarar na palavra que nenhuma condenação há. Pegue, por exemplo, a palavra de Deus e diga: nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Jesus, a tua palavra diz que nenhuma condenação há. Eu não estou condenado a viver derrotado, doente, fracassado, tentado. Eu não estou condenado a viver num determinado vício.
Eu não estou condenado a viver em tristeza, porque a tua palavra diz que o Senhor enxugará dos meus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor. Senhor, a tua palavra diz que se eu estou contigo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Comece a declarar a palavra, que sabendo isso, que o seu velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito e você não sirva mais ao pecado. Você vai começar a perceber que quando você declara a palavra, e a palavra tem poder, o pecado perde força, o mal perde força. O problema é que nós não conhecemos esse manual de vitórias. A Bíblia não é um livro que vai te deixar louco, não. É um livro que vai te deixar vitorioso. É um livro que te vai fazer você andar em vitória. Não vou falar como muitos falam aí em perfeita vitória. Esse negócio. Em vitória. Você vai ser vitorioso, porque a palavra diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. E entrando na palavra do versículo 2 ao 4. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso. A palavra diz que Deus não deu a nós um espírito de escravidão para nós ficarmos amedrontados. Deus não deu um espírito de escravidão para chegarmos diante de Deus com medo dele, com medo de que ele nos fulmine, com medo de que ele não possa nos perdoar, com medo de que ele não possa nos amar. Deus é um Deus de amor. Ele é o nosso Pai, por isso nós podemos chamar Ele de Pai no início da oração. Você é amado, amada de Deus. Jesus te ama. Talvez você entrou nessa live aqui nem sabendo porque você entrou, talvez porque alguém te convidou para entrar aqui. Mas Deus te ama. A palavra diz que todos aqueles que receberam Ele, a Cristo, João 1,12, deu-lhes o poder de serem chamados filhos, serem feitos, nem chamados, serem feitos filhos. Somos uma nova criação, somos filhos, voltamos a ser imagem e semelhança de Deus, voltamos a ser. João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1, que agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Coisas maiores estão por vir. Coisas maiores estão por vir, meu amado. Coisas maiores estão por vir na nossa vida, ainda não é manifestado. A criação está gemendo. Isso que está acontecendo, a criação está gemendo na expectativa de que os filhos de Deus se manifestem. E o primeiro passo da oração é chamar Deus de Pai. Chame Deus de Pai. Não comece a oração muitas vezes como nós fomos ensinados. Eu mesmo fui ensinado muitas vezes a chegar diante de Deus e ainda tenho que corrigir. A palavra tem que bater no pregador primeiro. A palavra tem que dar chibatada no pregador primeiro. Eu chegava diante de Deus, eu ainda chego. Grande e excelso Deus, soberano e eterno Pai. Mas eu fui ensinado assim. Mas tem uma hora que nós podemos chegar diante de Deus e chamar Ele de papai. Talvez isso soe difícil para você, mas nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Tudo que Ele tem é nosso. E Ele repartiu o que Ele deu a Jesus. Ele repartiu conosco. E Ele diz: filho, tudo que é meu é teu. Todas as minhas coisas são tuas. Tudo que é de Cristo é nosso. Tudo que Cristo tem é nosso também. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo se tornou verme na cruz. Salmo 22:6. Cristo se tornou pecado. 2 Coríntios 5:21.
Cristo se tornou maldição, Gálatas 3,13, para que nós fôssemos abençoados, para que nós fôssemos valorizados, para que nós fôssemos perdoados. Você imagina o valor que você tem para Deus? Você sabia? Não é simplesmente, como tem um pregador aí que falou, que não é simplesmente falar Jesus te ama no evangelismo. É falar o quanto Cristo sofreu na cruz, o Pai o desamparou, virou as costas para Ele. Você imagina que um pai virar as costas para um filho? Eu não sei o que é isso, porque eu não tenho filho, mas eu imaginaria se o meu pai virasse as costas para mim e me desamparasse. E Deus virou as costas para Jesus, a ponto de Jesus clamar. E tinha uma tradição, que para citar determinada coisa, os primeiros versículos da lei eram citados, e Jesus cita os primeiros salmos. Deus meu, por que me desamparaste? Clamo de dia e não me ouves. E vai citando até falar, eu sou o verme desprezado. Deus o desamparou para que hoje você tivesse Deus do seu lado aí. Não pense que Deus te abandonou. Não pense que Jesus Cristo te desamparou. O Espírito Santo não te abandona. É nós que abandonamos Ele. A palavra diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. O mundo lá fora não tem o Espírito Santo, você tem. Não fique pensando, isso é seta de acusação do inimigo, que Deus não está com você, que Deus retirou o Espírito Santo da sua vida. Deus está na sua vida, o Espírito Santo é prova disso, é que Ele está me usando para te falar. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque eles nem sabem o que é Espírito Santo. Eles sabem o que é fluidos, energias, vibrações, mas eles não conhecem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, meu amado. O Espírito Santo habita em você e Ele vai estar com você para sempre. Jesus diz em Mateus 28:20: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até para sempre. Para sempre Ele vai estar conosco. Agora na pessoa do Espírito, mas um dia nós vamos ver Ele. Esse dia está muito breve. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. O nome de Deus não é um nome que a gente deva brincar com o nome de Deus, fazer palhaçada com o nome de Deus. O nome de Deus tem uma carga muito grande, capaz de destruir, mas também capaz de construir, capaz de liberar vida, mas também capaz de aniquilar. Não brinque com o nome de Deus. Sabe por que o mundo está passando por isso? Porque nós brincamos. O mundo brincou. Antigamente você ligava a TV num determinado programa de mau humor, vou falar assim, na TV, e faziam-se chacotas, piadas com o cristianismo, faziam-se piadas com Deus, e não adiantava o povo ir reclamar no outro dia, porque estavam continuando fazendo piada. Aí houve uma mudança no governo, censuraram eles continuaram zombando de Deus. Quando nós queremos ir contra Deus, uma hora Deus vai dando corda, mas uma hora a mão de Deus para. Deus é infinitamente mais poderoso do que nós. E ai de nós se tocarmos na santidade de Deus. Ai de nós. É pela graça e misericórdia que nós estamos vivos e que nós podemos respirar cada manhã e contemplar. Amanhã talvez você vai acordar e vai ver o sol, vai ver aquele sol lindo, e levante-se pela manhã e diga assim: Pai, santificado seja o teu nome pelas obras das tuas mãos. Santificado seja o teu nome pelo sol que está brilhando, que está raiando, ainda que eu não possa sair na rua, Pai, mas obrigado porque eu posso contemplar
eu posso ver, porque o Senhor vive, e eu posso crer no dia de amanhã. Aleluias, aleluias, é o que eu sinto aqui agora. Aleluias. Venha o teu reino, o reino de Deus vai vir. Paulo diz em Romanos 16:20 que em breve Deus esmagaria o inimigo debaixo dos nossos pés. Isso no tempo de Paulo. Então é para agora. Deus o esmagará. E como? Pelo sangue de Jesus. Nós temos o poder no sangue. Seja você quem for, se você clamar, há poder no sangue de Jesus. Jesus, me cobre com teu sangue. Você vai ver a diferença acontecer na sua vida. No Egito, o anjo da morte passou ali, talvez matando famílias de primogênitos, de ímpios, mas não matava as famílias dos justos, porque havia sangue nos umbrais. Quando você clama pelo sangue de Jesus, quando você clama que há poder no sangue de Jesus, que o reino de Deus está estabelecido na sua casa, não tem mal que fique na sua casa. Comece a orar, chamando Deus de Pai. Comece a declarar a santidade dele. Comece a louvá-lo. A oração começa assim. Começa louvando. E aí começam os pedidos. Jesus começa a pedir que venha o reino. Que seja feita a vontade de Deus. Jesus, eu não vou me arriscar a dizer que Jesus, como muitos dizem, Jesus quis desistir. Jesus não queria desistir. Jesus sabia que era chegada a hora. Mas Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em tudo seja feita a vontade de Deus. Esse fundo musical que está tocando Jó, foi a vontade de Deus que Jó perdesse. Tudo Deus permitiu. Deus permitiu que isso que está acontecendo agora acontecesse. Mas tudo tem um propósito. É para que o nome de Jesus seja glorificado em tudo. Tudo. As dificuldades na nossa vida têm um propósito. Para que Deus seja glorificado. Tudo tem um propósito. Isso que você está passando, esse deserto, vai passar. E lá na frente você vai ver que valeu a pena. Teve um aprendizado. E nós devemos aprender a clamar a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Clamar que seja feita a vontade de Deus, acima de tudo. Como orar como eu não tenho oração? Quando eu não sei orar? Como orar quando eu não sei? Peça para ser feita a vontade de Deus. Clame a vontade de Deus. Comece a apresentar os seus pedidos. Talvez você entrou aqui e você pensou que eu ia falar de uma lista. Olha, você tem que fazer isso, seguir essa regra aqui, essa ordem aqui, ó. Fazer isso, em seguida isso, em seguida aquilo, em seguida aquilo outro. Meu amado, eu só estaria te ensinando religião. Eu só estaria te ensinando um hábito religioso. A oração, ela é espontânea. Ela flui. Se você, muitas vezes, eu vou falar uma coisa, se você sentir de orar em línguas, orar em mistérios, como o povo mais pentecostal diz, orar em mistério, Deus está ouvindo do mesmo jeito. Falar em mistério, Deus está ouvindo, porque é uma oração. 1 Coríntios 14:2, o que ora em outras línguas não ora a homens, senão a Deus, porque é Espírito, Ele fala mistérios. Você está orando, o Espírito Santo através de você está orando coisas tremendas. Coisas que se você orasse na sua linguagem você não saberia pedir. Mas o Espírito Santo está orando por você através da linguagem dele. Existem 3 tipos de linguagem. A linguagem nossa, humana, a linguagem dos anjos e a linguagem do Espírito. Não é língua dos anjos. Os anjos têm sua própria linguagem. Tanto que o inimigo era um anjo. Ele entende o que os anjos falam. Mas quando nós falamos com Deus em espírito, o inimigo não entende. Dá para entender a diferença?
Dá para entender a diferença que há uma linguagem do Espírito e Ele colocou essa linguagem na nossa boca, e se nós não sabemos orar, se nós não falamos, muitas vezes nós não sabemos falar as nossas próprias palavras que já estão na nossa boca. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Peça para Deus: Deus, supra as minhas necessidades em glória. Senhor, eu tenho aquela prova para passar, eu tenho aquela prova para enfrentar, Senhor, mas vai à frente. Me dá vitória, me dá provisão naquela causa na justiça, Deus. Comece a apresentar as suas necessidades diante de Deus, as suas dificuldades. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente ainda mais do que você pede ou pensa. Deus te surpreenderá. Isso não é revelação, isso não é psicologia, mas a palavra mesmo fala que Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus, eu não sei porque eu soltei isso, mas agora eu soltei. Deus te surpreenderá. Deus te surpreenderá. Esse vento vai passar na tua vida. Dias melhores virão. Já dizia o hino do Voz da Verdade: dias melhores virão. Pode então acreditar. Dias melhores virão. Você vai vencer. Você já venceu. Porque aquele que está sentado sobre o trono não é aquele lá de cima, não. É aquele que está sentado sobre o trono e vive para todo sempre. Ele bradou na cruz: está consumado. E ali foi um brado de vitória. Foi um brado de vitória. Não foi festa para o inimigo, não. Como muitos dizem que o inimigo fez festa. De maneira nenhuma. Eu sou contra isso. Ali ele começou a se atemorizar. Porque Cristo começou a vencer na cruz do Calvário quando bradou: está consumado. Foi pago tudo. Tudo foi pago. Está quitada a dívida. O que separava eles e o Senhor, Pai, tá rasgado. Havia um véu no templo que separava o sumo sacerdote do Santo dos Santos. Havia algo que nos separava de chegarmos a Deus. Hoje, pelo Espírito Santo, nós podemos chegar a Deus e chamar Deus de Pai. É profunda essa palavra. E perdoa-nos os nossos pecados. Essa parte muitas vezes é a mais difícil da oração. Quantas vezes nós nos culpamos com algo e o inimigo muitas vezes lança setas na nossa mente, ataques espirituais de coisas que Deus já nos perdoou. Nosso passado foi perdoado. Se você pediu perdão no presente também, e não se preocupe com o futuro, também vai ser perdoado. Também vai ser perdoado o seu futuro. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e agora tem uma doutrina aí que ensina que não é necessário pedir perdão pelos pecados, porque nós já fomos perdoados. Que graça barata é essa? Que graça barata é essa que me põe em cima da carne seca e não me faz ver que a minha pequenez diante de um Deus santo? Eu tenho que pedir perdão cada dia. Eu tenho que orar pedindo perdão, porque se eu não oro um dia, eu começo a notar a diferença em mim. Se eu não oro 2 dias, as pessoas notam a diferença. Se eu não oro uma semana, os vizinhos, pessoas lá fora não notam. 30 dias, todos notam a diferença. Pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Antes de você terminar essa live, quero dizer a você, Jesus ele pediu ao Pai que não nos deixássemos cair em qualquer laço. Deus está te livrando de coisas que você talvez ia cair. Deus está te livrando nesta noite. Deus está te livrando, te dando livramento. Não pense que isso que veio é um empecilho para você.
para você estar lá fora. Não, talvez livramentos de coisas que iriam te acontecer. E Deus te deu livramentos. Você está quietinho na sua casa, emburrado. Mas Deus te deu livramentos. Porque Ele cuida de você. Pedro diz assim, primeira carta de Pedro 5, 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Deus todos os seus cuidados. Ele cuida de você. Amém? Eu quero fazer uma breve oração com você. Eu não vou pedir que você exponha. Não vou pedir que você exponha nada nos comentários. Eu não sou desses pregadores que expõem. Embora eu sei que possa se fazer pedidos de oração e etc. Se você quiser, exponha, mas eu recomendo que você não se exponha. Porque eu tenho essa ética no ministério de não expor as pessoas. Mas ore comigo nesse momento, se você puder. Vamos falar com Deus. Amado e querido Deus, soberano e eterno Pai, Papai querido, Papai amado, meu amado amigo Espírito Santo, quão boa foi essa palavra que o Senhor colocou nos lábios de Jesus para nos ensinar sobre o Pai Nosso, para nos ensinar como se deve orar. Oh Senhor Jesus, obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado por essa palavra tremenda vinda do Teu trono. Jesus querido, sabemos que tudo coopera para o nosso bem. E isso que está acontecendo não é para a morte, mas para a Tua glória. Para que o Senhor seja glorificado. Não é culpa de ninguém, mas é para a Tua glória, porque o Senhor seja glorificado. Jesus querido, obrigado, Senhor, por cada vida que assistiu essa transmissão. Obrigado por cada vida que acompanhou, Pai. Obrigado por cada vida que ficou online, Pai. As que entraram, as que saíram. Jesus querido, libera a cura, Pai, sobre os infectados. Libera a cura, Pai, sobre aqueles que estão já à beira da morte, que poderiam ser futuros casos. Na autoridade do Teu nome, Pai, eu repreendo a morte. Eu repreendo o espírito maligno da morte, que estaria ceifando a vida de pessoas agora, que seriam mais uma estatística. Em nome de Jesus, o último inimigo a ser subjugado é a morte. Paralisamos toda a ação do mal em nome de Jesus. Jesus querido, obrigado por esse momento na Tua presença. Obrigado porque eu pude compartilhar da Tua palavra, fazer o que eu mais amo. Levar a Tua palavra àquele que necessita. Nos conceda uma noite abençoada de paz e de descanso na Tua presença. E nos dê uma segunda-feira abençoada. Em Teu nome oramos para a Tua glória. Amém. Amados, tantas coisas passam na nossa mente enquanto nós oramos, nós pregamos. Amados, durante a pregação, quando eu falei sobre o desamparo de Deus, eu pude relembrar alguns momentos da minha vida. Por isso que eu quase chorei na transmissão. Eu peço perdão um pouco aos irmãos pela emoção. Meu jeito de pregar é assim. Eu vi aqui que alguns irmãos compartilharam, algumas pessoas compartilharam a transmissão e começaram a chegar até 11, 12 pessoas. Eu não estou atrás de números. Eu quero que o nome de Jesus seja glorificado. Que Ele cresça e eu diminua.
E talvez algumas pessoas não estão acostumadas com o meu jeito de pregar. Eu me empolguei um pouco, me emocionei. E ao falar sobre o desamparo de Deus, o Pai que desamparou o seu próprio Filho, os que me conhecem, eu lembrei um pouco da minha vida. Eu lembrei um pouco da minha história. E graças a Deus, todos sabem que eu não moro, que eu moro aqui assim, parte materna, paterna, só moro com a minha mãe, minha querida mamãe. Mas Deus supriu várias pessoas na minha vida, e eu não vou ficar citando nomes aqui, para suprirem a referência, para tirarem o sentimento de orfandade que tinha no meu coração. Deus usou várias pessoas ao longo desses 10 anos aqui em Santa Fé para me acolher, para me mostrar que eu não estou só. Eu agradeço a cada um de vocês que estão comigo nessa caminhada. E há uma profecia na minha vida, eu quero compartilhar com vocês, porque assim como vai suceder comigo, vai suceder com vocês. Assim como as águias, elas têm um processo de arrancar as penas, e elas saem em alto voo depois. Muitos de vocês vão voar ministerialmente. Muitos de vocês vão chegar talvez não no ministério, mas em outros níveis. Vão chegar em níveis de ministério, de trabalho, de família, que você nunca imaginou. Você vai voar, você vai decolar nas asas do Espírito. Deus vai te usar tremendamente na terra. Talvez eu não chegue onde você vai chegar. E eu libero essa palavra sobre a tua vida. Onde você não chegar, a sua voz chegará. E onde eu não chegar, você chegará. Para que a palavra de Deus se cumpra, não caia por terra, o nome de Jesus seja glorificado. Amanhã eu retorno às atividades normais de gravação de áudio e passando, deixa eu ver, algo que eu queria passar aqui. Estou sempre em oração pelos irmãos. Amanhã, terceiro dia de 21 minutos de oração. Creio que essa campanha está sendo uma bênção para quem está orando. E apresentar a igreja de Cristo em oração. Apresentar a igreja, pedir por um avivamento. Meu pai na fé, pastor Carlos Geraldo, antes de eu entrar nessa transmissão, eu estava no culto com ele, no culto online que ele fez. E ele falou que a igreja do Evangelho Quadrangular está fazendo 4 períodos de intercessão, meia-noite, 6, não sei se é, agora me pegou aqui, 6, meia-noite, 6 da tarde, meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, acho que é isso, 4 períodos de oração. E está intercedendo, não só pelos quadrangulares, mas eu sei que ele intercede por todos, que é um homem de fé, um homem de oração, uma pessoa que eu me inspiro muito. Para mim, uma referência. Mas toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu amo você em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante sobre ti o seu rosto e te dê a sua santa paz e eterna e bendita paz. Que essa semana seja uma semana de vitórias. Que onde você colocar a planta do seu pé, bendito seja você ao entrar, bendito seja você ao sair. Que onde você entrar, os inimigos até venham por um caminho, mas fujam diante de ti por 7. Que nenhum mal te suceda, nem praga chegue à tua tenda. Que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não seja atingido. Porque você se abriga no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, do grande El Shaddai, do nosso amado amigo Espírito Santo. Eu amo você em Cristo Jesus. Fique com Deus. Fique em paz. Paz seja convosco. Amém.